TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Todas as quintas-feiras temos nos encontrado ao meio-dia, aqui pela Rádio Manaim, também pela Rádio Manaim FM de Dionísio, pela TV Web Manaim, para aqueles que querem assistir e ver as imagens aqui do estúdio, e também pelo Facebook da Rádio Manaim, onde você pode, inclusive, inserir o seu comentário e falar sobre a experiência deste programa na sua vida, aquilo que tem trazido para você de crescimento espiritual e crescimento no conhecimento daquilo que é a doutrina bíblica, daquilo que é a palavra de Deus. E nós estamos aqui começando o segundo programa com o tema Os Recursos da Graça. Nós mais uma vez vamos abordar esse tema hoje, mais uma vez. Temos como convidado o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Paz do Senhor, pastor Josias, muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria. Amém. Muito bem, nós vamos direto ao tema de recursos da graça e nós temos para este programa como texto base aquele que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, capítulo 2, verso 42, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. No programa anterior, nós falamos sobre a experiência de viver a graça na comunhão. Mas o texto que nós falamos aqui, ele fala sobre o compartilhar. Pastor Gilson, como a igreja pode compartilhar os recursos da graça? Bom, na verdade, pastor Josias, existe uma palavra-chave que marcava a forma como a igreja compartilhava os recursos da graça. E essa palavra é aquela que acabamos de ler, né? A palavra perseverança. Então, quando o texto diz, né, e perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Então, essa palavra era fundamental porque quando ela fala na perseverança, na doutrina dos apóstolos, ela está falando da doutrina ensinada pelo Espírito Santo através dos apóstolos, ou seja, uma doutrina revelada pelo Espírito Santo. Então, essa perseverança é que levava a igreja a ter um aperfeiçoamento do entendimento da doutrina, porque a doutrina é a mesma, está na palavra. Os apóstolos traduziram para a igreja, através da ação do Espírito Santo, aquilo que os profetas disseram e os patriarcas disseram no Velho Testamento. Só que eles traduziram pelo Espírito Santo, né? Então, era a perseverança na doutrina dos apóstolos. E mais, quando fala no partir do pão, perseveravam no partir do pão. O partir do pão ali era o compartilhamento que a igreja tinha uns com os outros da experiência de corpo. Então, tudo na igreja tinha essa característica de corpo, nada isoladamente, tudo feito dentro de um conjunto, tudo feito dentro de um propósito. Podemos ver exemplos disso no livro de Atos dos Apóstolos, né? Quando os irmãos se reuniam, seja nas casas, seja no templo, né? Eles se reuniam, todos os dias se reuniam. Então, era uma coisa assim perseverante, né? Todos os dias. E outra, perseveravam na comunhão. Por que na comunhão? A comunhão fala das reuniões deles, dos ajuntamentos, do entendimento doutrinário, o mesmo ensino, a mesma doutrina, a mesma palavra, né? Então isso era a experiência da comunhão. O que eles tinham em comum era aquilo que eles recebiam da parte do Espírito Santo. Não era uma questão de experiência de tudo em comum, não era no sentido simplesmente de coisas materiais. O texto até diz, tinham tudo em comum. Tem até uma palavra, né? Uma palavra grega, a palavra koinonia, que significa comunhão, né? Essa palavra ela é muito usada no sentido daquilo que nós compartilhamos vindo da parte do Senhor, né? Por exemplo, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que comunhão é essa? É koinonia. Quer dizer, é compartilhar daquilo que vem do Espírito Santo. Sim. E depois as orações, quando diz as orações, a igreja era muito perseverante nas orações. Haja vista
aquilo que aconteceu com Pedro, né? Quando a igreja estava orando por Pedro, Pedro estava na prisão, a Bíblia diz que a igreja orou até o Senhor ir lá e enviar o anjo para soltar Pedro, ou seja, a perseverança na oração. Então ali, quando a igreja estava agindo dessa forma, na perseverança, ela estava compartilhando, portanto, entre si os recursos da graça, e com isso a igreja era fortalecida na fé. E o que é interessante nessa perseverança também é que a palavra corpo está presente ali no partir do pão, que é a comunhão. E nas orações estava ali o clamor da igreja. A igreja era uma igreja que orava naqueles dias clamando ao Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor. E o clamor está relacionado, é um dos recursos da graça, do qual nós iremos falar em seguida, que fala da capacidade de ação do Espírito Santo, ação de vida, porque o clamor é pelo sangue de Jesus. O sangue está relacionado à vida, e a vida é a operação do Espírito Santo no meio da igreja, né? Muito bem. Interessante essa associação direta, já falamos sobre isso, entre os recursos da graça e o corpo, a comunhão no corpo. A comunhão no corpo, ela é mais abrangente, ela torna mais abrangente os recursos da graça, então. Sim, porque na comunhão do corpo, você tem a oportunidade de desfrutar de todos os recursos da graça. Você tem oração ali, né? Você tem louvor, você tem a palavra, você tem todos os recursos, né, da graça na comunhão do corpo. Além dos resultados disso, né? Muito bem, muito bem. É interessante essa posição e essa atitude da igreja, né? Inclusive, você falou sobre a perseverar, sobre o perseverar, né? Sobre estar perseverando e no sentido de que os recursos estão à nossa disposição e viver esta experiência pela fé e de continuar lançando mão do recurso até que o Senhor ouça, né? O caso de Pedro, por exemplo, que ele iria ser entregue naquele mesmo dia, a igreja ao longo da noite orando, e de madrugada então acontece aquela experiência da soltura de Pedro ali no meio da igreja. Que coisa maravilhosa. Todos unânimes, unânimes, né? Todos os dias no templo, partindo o pão, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, aqui diz Atos 2,46. Isso era exatamente a forma como os irmãos perseveravam, porque o texto diz assim, todos os dias. Isso é muito importante para nós, porque, por exemplo, nós temos culto nas nossas igrejas todos os dias. E às vezes alguém pergunta, o que faz as pessoas, vocês têm culto todos os dias, o que faz as pessoas irem à igreja todos os dias, frequentar o culto todos os dias? O que faz exatamente isso? É os resultados da comunhão do corpo. Porque não se trata simplesmente de um compromisso. O texto, quando diz assim, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, a expressão aqui é no sentido de que eles comiam realmente fisicamente, era alimento mesmo, né? Que eles comiam aqui, o texto. Mas hoje na igreja nós temos o alimento, o pão da vida, nós temos o alimento da palavra. Então é isso que nos faz ser perseverantes. Você pega uma igreja que tem no meio de semana 70%, 80% do número de membros participando de culto praticamente todos os dias, você vai ver que esses irmãos então são perseverantes. O culto todos os dias, mas cada dia tem um alimento novo para a igreja, o alimento no louvor, o alimento na palavra, o alimento que vem através do compartilhamento entre os irmãos. Houve um visitante recentemente que deu um testemunho de um culto nosso, que ele participou pela primeira vez, e alguém depois perguntou a ele como é que foi o culto. Ele disse assim, o culto? Não, os cultos. Ele disse, mas por que os cultos? Sim, porque terminou o culto, os irmãos depois do lado de fora ficavam o tempo todo comentando sobre o culto, então era como se fosse um segundo culto. Então isso é marcante, né? Porque isso é o resultado da perseverança, porque isso traz outros resultados. Nós falamos de um resultado no caso anterior, do capítulo 4, né, que nós citamos, foi o capítulo 4, quando falava sobre em todos eles havia abundante graça. Esse era um dos resultados. Mas aqui em Atos 2, no verso 43, por exemplo, quando diz assim, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por que em toda a alma havia temor? Porque o temor
é o que nos leva a sentir o desejo, a alegria de estarmos juntos, de estarmos em comunhão. É isso que é o temor do Senhor. Esse é um primeiro resultado. Um segundo resultado está no verso 47, né? Quando diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então era salvação de vidas. Todo dia tinha salvação de vidas. Então isso é o resultado da igreja perseverante. Perseverante não é aquela igreja que começa assim com 100 membros e dali a 2, 3 meses não tem mais 100, tem 50, tem 30, acabou todo mundo foi embora. Isso não é perseverança. Perseverança é a igreja que está sempre firme, a igreja que está sempre participante, sempre atuante. Isso é fundamental. Até porque há uma associação, e falamos isso no programa anterior, da salvação com os recursos da graça, e essa perseverança ela se dá no processo da salvação. Né? É uma coisa contínua. É contínua. Até a volta do Senhor Jesus, até quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Amém. Mas, pastor Gilson, como então se manifesta a graça de Deus na igreja? Agora vem outra palavra interessante para responder essa pergunta, que essa palavra é a palavra multiforme graça de Deus. E aí, nós pegamos o apóstolo Pedro, por exemplo, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, no versículo 10, quando ele diz assim, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, por que multiforme? Porque era uma maneira como se manifestava na igreja a graça do Senhor de formas variadas, de várias formas. É como os dons espirituais no meio da igreja. Os dons de curar, por exemplo. Os dons de curar não é uma cura, não. Os dons de curar são várias formas como o Espírito Santo usa para curar. O Espírito Santo pode operar uma cura num culto durante um louvor, durante a palavra, durante uma glorificação, durante a entrega de um dom espiritual. Por quê? Porque é a multiforme graça de Deus, ou seja, as muitas formas pelas quais o Senhor opera no meio da igreja. Então esse entendimento ele é fundamental porque a palavra diz que nós somos salvos por meio da fé. Então tudo bem, a fé começa quando nós encontramos o Senhor Jesus. A partir daí, à medida que nós vamos caminhando na presença do Senhor, nós vamos recebendo as muitas formas da graça de Deus se manifestar na nossa vida. E aí com isso, o que acontece? Isso vai nos fortalecendo na fé. Então, os recursos da graça colocados à nossa disposição para operar em nossa vida de várias formas, né? E através disso, nós vamos nos alimentando pela fé, vamos crescendo na fé, né? Por isso a palavra diz, portanto, crescei na graça e no conhecimento. Então, a graça é aquilo que vem do Senhor. E o conhecimento é aquilo que o Senhor nos dá a conhecer pelas revelações do Seu Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Muito bem, irmãos, nosso tempo já se esgotou, mas o assunto não. Nós vamos encerrar aqui essa edição do programa Conversas Bíblicas, mas convido você a, na próxima quinta-feira, estarmos juntos mais uma vez ao meio-dia. E lembra uma coisa, todos os programas Conversas Bíblicas estão ali na TV Web Manaim, www.tvwebmanaim.com.br. Você pode acessar e ali todos os programas Conversas Bíblicas, bem como outras programações da rádio, da TV Web Manaim, estão postadas e você pode a qualquer tempo assistir a este assunto e todos os demais assuntos que nós já tratamos aqui no programa Conversas Bíblicas. Pastor Gilson, muito obrigado pela sua participação hoje conosco. Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima quinta-feira para finalizarmos então esse assunto, Recursos da Graça. Amém. Obrigado a você, Josias, pelo convite. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor. Muito bem. Estamos assim encerrando essa edição do programa Conversas Bíblicas. A paz do Senhor a todos. Rádio TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.